Queridos, quero compartilhar com vocês nessa noite sobre vestir-se do novo. Deus nos deu em Cristo uma vida nova, amém? E é esta vida nova que nós precisamos vestir o tempo todo. De fato, para vestir a nova, a gente precisa compreender um pouco a velha, sempre para que possamos fazer uma diferenciação clara daquilo que é velho e daquilo que é novo. Então, o novo, quando a gente falar de novo, aqui nós estamos falando da vida de Cristo. A vida que Ele nos deu, isso é o novo. O Evangelho é o novo, a vida de Cristo. A vida de Cristo em nós. A Bíblia fala que nós precisamos despir-nos do velho e vestir-nos do novo. Amém? E nós vamos começar compartilhando, lembrando do texto de Jesus em Mateus, no capítulo 9, verso 16, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mateus, no capítulo 9, verso 16 e 17, Jesus fala algo muito relevante, muito significativo sobre essa questão do novo. Do novo. Então, está dito assim, Mateus 9,16. Ele disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Então Jesus estava, em outras palavras, dizendo: não dá para misturar o novo com o velho. Não se mistura, não permanece quando nós juntamos o novo com o velho. Então ele falou: não dá para pegar um pedaço de pano novo e colocar em cima de um pano velho, costurando um pano velho, porque o pano velho vai rasgar-se e a rotura vai ficar ainda maior. E também não se coloca um vinho novo, que ainda vai fermentar, num odre velho, que já está esticado, o odre vai acabar se rompendo e vão se perder ambos. Em que contexto Jesus disse isso? Jesus disse isso num momento em que os discípulos de João Batista estavam discutindo com os discípulos de Jesus. Os discípulos de João Batista estavam dizendo o seguinte: olha, nós jejuamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, especialmente a questão do jejum. E ele estava dizendo: os seus discípulos de Jesus não jejuam, mas nós jejuamos. Em outras palavras, os discípulos de João Batista, sem entender o novo, naquele momento estavam se achando mais santos, mais consagrados do que os discípulos de Jesus. Pensa, né? João Batista, na verdade, veio para preparar o caminho de Jesus. Né? João Batista é aquele que veio, de fato, preparar o caminho de Jesus. Ele reconhece Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista tinha lá os seus discípulos, e quando Jesus também começa o seu ministério, ele então chama os seus discípulos, e nesse momento específico os discípulos de João Batista estavam se achando discípulos mais consagrados, mais santificados, que buscavam mais a Deus do que os discípulos de Jesus. Então Jesus, neste contexto, dá essa resposta. Ele falou: olha, vou explicar uma coisa para vocês. Não dá para pegar o novo e colocar sobre o velho, porque vai se perder. E Jesus usa esta linguagem porque tinha sentido. Né? João Batista, alguns dizem que ele seguia a linha de um grupo religioso da época chamado dos essênios. Existiam vários grupos religiosos na época de Jesus. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, cada um com as suas características. Ora, os essênios eram aqueles que gostavam de ficar bem mais separados das pessoas, longe no deserto, se consagrando, buscando a Deus, e de fato eles se sentiam assim mais santificados. E interessante a questão da roupa, e provavelmente João Batista usava esse costume. Eles não trocavam a roupa deles, os essênios. Eles usavam sempre a mesma roupa.
E na medida em que a roupa ia ficando velha, eles iam colocando remendos. A roupa ficava velha, mesma roupa, e isso era sinal de santidade, isso era sinal de piedade, isso era sinal de abstinência, isso era sinal de santificação, né? Era sinal de humildade, enfim. A roupa velha significava muitas coisas dentro do contexto dele. Então, a roupa rasgava, eles colocavam um remendo novo. Rasgou de novo, colocava outro remendo. Rasgou de novo, colocava outro remendo. Alguns diziam, a gente não sabe exatamente se eram assim, que cada remendo representava um pacto com Deus, um compromisso que eles faziam diante de Deus. Faziam um compromisso, botavam um remendo. Fazia outro compromisso, botava outro remendo. Então, de fato, alguns tinham a roupa bem remendada, né? A roupa deles parecia uma coxa de retalhos. Então Jesus toma isso para ensinar esse princípio. E qual era o princípio? Jesus estava dizendo o seguinte: Jesus, representava a nova vida, enquanto que antes de Jesus havia apenas a vida velha. Antes de Jesus, vida velha. Depois de Jesus, vida nova. Até João Batista, dizendo de uma outra forma, velha aliança. De Jesus para frente, nova aliança. Amém? Tudo bem até aqui? Guarde esses pontos que são importantes. Então, Jesus, nova vida. Antes de Jesus, velha vida ou velha aliança. Eu não estou querendo dizer aqui que João Batista não era alguém importante. João Batista é muito importante e era alguém muito importante. Jesus mesmo disse que dentre os nascidos de mulher, e aqui está em Mateus 11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então, Jesus reconhece que João Batista é, de fato, alguém muito importante. Mas olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior que João Batista. Amém? Fala assim para você mesmo: o menor no reino do céu é maior que João Batista. Nós recebemos esse reino, amém? Então Jesus veio para trazer o reino do céu. Então ele disse: o menor no reino é maior do que João Batista. Então, ele que estava querendo dizer o seguinte: olha, nada antes da nova aliança pode ser maior do que a nova aliança. Nós estamos numa nova aliança. Então, o que é o velho ou a velha aliança, ou o pano velho, ou o odre velho do qual Jesus se referiu? O que significa isso? O velho é, de uma forma genérica, resumida, o homem vivendo por si mesmo. O homem vivendo a sua própria vida, sua própria natureza. Isso acontecia na velha aliança. E o que é o novo? É Cristo vivendo no homem, representado pela nova aliança. Então, nova aliança, Cristo em nós. Velha aliança, o homem por ele mesmo. O homem tentando viver a sua própria vida. Então, isso é o velho. Quando a Bíblia diz o velho, velha natureza, velho homem, velha aliança, basicamente está querendo dizer o homem vivendo por si mesmo, por sua alma, por sua mente, por sua vontade, por suas emoções, o homem definindo o seu caminho, o homem vivendo para ele. E nova aliança é Cristo vivendo em nós e nós vivendo para Deus. Então, nova aliança, o homem não vive mais, o ser humano não vive mais para si mesmo, mas nós vivemos para Deus. O que a Bíblia diz para nós fazermos? A Bíblia fala para a gente tirar o velho e vestir-se do novo. Apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo, que é tudo em todos. O que é o novo homem? É Cristo, sendo tudo em todos. Então, neste novo homem, nesta nova vida, não interessa o que a pessoa é, se é grego, se é judeu, se é da circuncisão, se é incircunciso, se é escravo, se é livre, não interessa nada disso. Interessa é Cristo. Cristo é a vida de Cristo em todos. Isto é o novo. Então, o novo é a vida de Cristo. O velho é a minha própria vida. Amém? Fala para o seu vizinho, o novo é a vida de Cristo. O velho é a sua própria vida. Por isso que o novo é Cristo, sendo tudo em todos. Tudo em nós, em nossa vida, na vida do cristão, deve ser Cristo. Então, isso obviamente nos leva a entender o Evangelho. O Evangelho é tudo em Cristo e tudo por meio de Cristo, né? Por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso, em outras palavras, significa que o cristão verdadeiro, ele sabe que não pode fazer nada por si mesmo. Pelo menos não pode fazer nada para Deus por si mesmo, né? Ele sabe que ele não vive por si mesmo. Ele sabe que ele não faz nada por si mesmo. Tudo é por meio de Cristo. Depois que nós recebemos a salvação, tudo é por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Salvação, justificação, santificação, amor, perdão, força, seja o que for que precisemos em nossa vida, seja o que for, tudo é por meio de Cristo. Amém? Nossa vida é Cristo. Atos fala que nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Então, obra da cruz, né? Falamos muito sobre a obra da cruz nas primícias. Nós morremos para o velho homem, ressuscitamos para a vida de Cristo. Então, tudo é por meio de Cristo. Qualquer coisa em nossa vida deve ser por Cristo, porque agora a nossa vida é Cristo, ok? Amém? Tudo bem até aqui? Então, nada em si mesmo, tudo através de Cristo, tudo exclusivamente em Cristo. Então, por assim dizer, a nossa roupa nova é Cristo. Roupa nova não é o conjunto, é Cristo para nós, amém? Então, o cristão não vive de si mesmo, o cristão vive de Cristo, amém? É básico, mas é bom a gente dizer isso. Fala para o seu irmão, é isso que você gosta de falar com ele, fala, o cristão não vive de si mesmo. O cristão vive de Cristo. E por que isso é importante? Porque nós realmente o tempo todo precisamos ficar atentos para fazer uma diferenciação entre aquilo que é a nossa própria vida e entre o que é a vida de Cristo. Ou o que é a vida da alma e a vida do espírito, né? O que é a vida da alma? Quando eu falar aqui vida da alma, não é que a alma em si seja algo negativo, mas quando a gente diz a vida da alma, normalmente queremos dizer o homem querendo viver por ele mesmo. Alma significa psique, mente, vontade, emoções. Então, o que é a vida da alma? É o homem tentando obedecer a Deus por si mesmo, por sua própria vontade, por sua própria emoção, por sua própria mente. É o homem tentando viver a sua vida, é o homem tentando se relacionar com Deus, é o homem tentando obedecer a Deus, é o homem tentando acessar as coisas de Deus, a vida de Deus, mas com a sua própria vida, né? Com a vida que nós herdamos de Adão, né? Lembra? O Adão pecou e o pecado entrou e todos nós fomos contaminados pelo pecado. O homem separou-se espiritualmente de Deus, separou-se da presença de Deus, parou de ter vida no espírito e passou a ter a vida da alma, a vida da alma. Então, a vida da alma é o homem vivendo por si mesmo, o homem tentando agradar a Deus por si mesmo, o homem tentando obedecer a Deus por si mesmo. E a vida do espírito é a vida de Cristo, né? Por isso que 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 45, se vocês quiserem acompanhar aí na sua Bíblia.
Veja o que está dito, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Primeiro homem, Adão, alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Amém? Tudo bem até aí? Repita assim comigo: Adão, alma vivente. Cristo, espírito vivificante. Ou espírito que tem vida, né? Adão, alma vivente. Cristo, espírito vivificado, vivificante, ou espírito que tem vida. Isso, na verdade, Paulo está mostrando que a gente pode viver de duas maneiras. Nós podemos viver pela nossa alma, né? Alma vivente, ou espírito vivificante. Então, ou nós podemos viver por nós mesmos, ou podemos viver pela vida de Cristo. E a Bíblia nos mostra, na obra que Jesus realizou na cruz, que nós devemos morrer, amém? Nossa vida da alma, nosso homem velho, nossa velha natureza, nossa carne precisa estar na cruz. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste em nós. A vida que nós temos agora é a vida de Cristo, amém, irmãos? Precisamos crer nisso, amém? Fala para o seu irmão aí, creia na vida de Cristo em você. Porque, de fato, a gente precisa ativar isso pela fé. Como eu costumo dizer, a gente ativa a morte e a gente ativa a vida. Colossenses 3,3 diz assim: porque já estáis mortos, e a vida que agora temos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós já morremos, já estamos mortos, e a vida que nós temos agora está em Cristo, é a vida de Cristo. Nós vivemos com Cristo em Deus. Em outras palavras, é um erro tentar fazer com a vida da alma, né, ou com a vida emocional, sentimental, o que nós só podemos fazer com a vida de Cristo. Tem muita gente tentando viver a vida cristã com a vida da alma, com a sua própria vida, com a sua própria força, com as suas próprias emoções, com o seu próprio intelecto. Tenta viver como cristão. Não dá. Se frustra. Não vai conseguir. Né? Então, por quê? Porque vida da alma é uma coisa, vida do espírito é outra coisa. Né? Em Adão, nós perdemos a comunhão espiritual com Deus. O homem passou a viver por sua própria alma. Por isso que diz, o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. E o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Então, em Adão, o que acontece? O homem, quando separou-se de Deus, ele passou a viver por si mesmo. Ele passou a comandar a sua vida. Ele passou a viver para ele o seu ego, o seu eu passou a dominar. Então o homem vivia de acordo com a sua alma, o que ele percebia no mundo, o que ele concluía. E a nossa alma sempre, isso é característica da nossa alma, sempre vai querer viver para nós mesmos. Por isso que o homem sem Deus, se perguntar para uma pessoa assim, o que você quer? Ele vai dizer, olha, eu quero ficar rico, eu quero saúde, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Ele vai falar um monte de coisa que ele quer, né, para si, porque o homem vive para si. Essa é a vida da alma, né? Quando uma pessoa só pensa nela, quando uma pessoa vive segundo os seus desejos, segundo os seus interesses, segundo o seu propósito. Isso o que é? Nada mais é do que a vida da alma. Essa é a vida da alma. É o homem vivendo para si mesmo. Né? Agora, Jesus nos trouxe uma outra vida, a vida dele. Nós morremos na cruz, ressuscitamos com Cristo. Para que nós ressuscitamos com Cristo? Para viver para nós mesmos? Não. Nós não ressuscitamos com Cristo para viver para nós mesmos. Opa, então tem uma mudança profunda, séria, significativa. Esse é o Evangelho. Alguém não nasce novamente, né? Necessário vos é nascer de novo, diz a palavra. Então alguém não nasce de novo para viver para si mesmo, mas nasce de novo para viver para a glória de Deus. Amém?
nasce de novo para viver para Jesus. Por isso Jesus dizia, se alguém ganhar a sua vida, perderá, mas se alguém perder a sua vida, achará vida eterna. Então, cristianismo não é vida para si, cristianismo é vida para Cristo. Por isso que Cristo dizia, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a primeira questão do cristianismo, o primeiro requisito básico é eu entender que eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para Cristo. Isso é ruim? Claro que não, porque viver para nós mesmos é que é o problema, né? Quando nós vivemos para Cristo, nós encontramos a verdadeira vida. Quando a gente vive para nós mesmos, nós encontramos problema, nós encontramos distância de Deus, separação de Deus, morte eterna. Então, a questão do cristianismo não é viver para si, mas é viver para o Senhor. Então, no passado, né, como Jesus falou, não adianta colocar remendo novo em pano velho, porque no passado as pessoas tentavam viver até para Deus, mas na vida da alma, né? Vou dar o exemplo aqui da velha aliança, lá no Velho Testamento. O que a velha aliança dizia? A velha aliança estabeleceu um monte de regras, né? A lei mosaica, por exemplo, tinha mais de 600 preceitos para serem seguidos, ou seja, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Tente viver assim para Deus. Ok, tinha um monte de regra, um monte de preceito, e eles tentavam. Quem conseguiu viver todos aqueles preceitos? E o problema da lei era o seguinte, errou em um, errou em todos. Lascou, né? Alguém podia pensar, bom, 40% eu consigo, 50% eu consigo, talvez os mais piedosos, 70% eu consigo, mas a lei não era assim. A lei dizia o seguinte, se errar em um mandamento, errou em todos. Pronto, toda hora, todo mundo errava. Ninguém conseguiu obedecer a Deus através da lei. Por que ninguém conseguiu obedecer? Né? A gente fica pensando, peraí, se ninguém conseguia obedecer, por que Deus então deu essa lei através de Moisés? Parece estranho, parece que não tem muito sentido. Se Deus já sabia que ninguém ia conseguir obedecer, né, na época do Velho Testamento, por que Deus deu essa lei através de Moisés? Bom, um dos motivos básicos era para dizer para o homem, para mostrar para toda a humanidade, para eles e para nós, que ninguém conseguiria, nem conseguirá obedecer a Deus através da vida da alma, através da sua própria vontade, através do seu próprio esforço. É simplesmente impossível obedecer a Deus. Fala para o seu vizinho, é impossível obedecer a Deus. Você pode tentar ser bonzinho numa coisa, mas em outra você vai escorregar. Silêncio. Você pode tentar. Alguém pode falar, olha, eu vou me esforçar. Eu vou obedecer a Deus. Para valer. Eu sou o cara. Não, eu sou determinado. Quando eu quero uma coisa, eu faço. Né? Eu decido e vou. Eu vou me santificar. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou fazer tudo que a Bíblia manda. Vai conseguir? Não vai. É por isso que a própria Bíblia diz que a lei nos preparou para Cristo. Para Cristo. O que a lei fazia? Em outras palavras, botava todo mundo de joelho diante de Deus, dizendo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. É isso que a lei fez, durante muito tempo. Porque todas as vezes as pessoas tinham que ir oferecer sacrifícios a Deus. Todas as vezes que alguém lá na lei ia e oferecia um sacrifício a Deus, o que a pessoa estava dizendo, em outras palavras? Eu falhei. Eu falhei. E quando você lê o Velho Testamento, né, Levítico, Números, e principalmente os livros que falam sobre o sistema de sacrifício,
é só sacrifício, sacrifício, sacrifício. E é o cordeiro, e é o pombo, e é a rolinha, e é o bode, e é um sacrifício atrás do outro. Você fica pensando, meu Deus, é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Eu fico pensando, tinha gente que ficava pobre, né, de tanto oferecer sacrifício. O cara pecava, oferecia o sacrifício, sacrifício, sacrifício. Né? O sacerdote acho que já até conhecia alguns lá. Ô rapaz, você de novo aqui, você não veio, né? De novo, estou aqui. De novo. Fala assim para o seu vizinho, se nós vivêssemos naquela época, o nosso rebanho ia acabar. O rebanho acabava, né? Por quê? Porque toda hora, o tempo todo. Mas aquele sangue dos sacrifícios não podia perdoar o pecado, eliminar o pecado. Apenas aplacava a ira de Deus. Não tirava o pecado da consciência da pessoa. Por isso que ele dizia, eu sou pecador, pecador, pecador. Então a lei mostrou o seguinte, é impossível você conseguir obedecer a Deus com a vida da alma. Né? Quando eu falo alma, mente, vontade, emoções, tal. Não adianta com a sua força da vontade, não vai conseguir. Não dá para viver o cristianismo assim, não dá para obedecer a Deus desse jeito. Não tem como. Então não tem jeito. Né? Até perguntaram uma vez para Jesus, quem é que pode se salvar? Ele falou, é impossível. Porque eles começaram a perceber que o negócio ia ficar difícil, né? Jesus, ele não começava dizendo para as pessoas, olha, tente ser melhor, tente obedecer, Jesus já falava assim, é impossível. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Na cruz isto foi possível. Amém? Então veja, quando a gente fala da lei, por exemplo, a lei serviu para mostrar para o homem que ele não consegue obedecer a Deus por si mesmo. Não consegue. Então, agora, na nova aliança, né, nós celebramos a nova aliança, nós estamos na nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, inaugurada pelo sangue de Cristo. É a vida de Cristo agora que deve prevalecer. Velha aliança, vida da alma. Nova aliança, vida de Cristo, amém? Fala para alguém perto de você, nova aliança, vida de Cristo. Então, nós precisamos tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Quando a gente vive pela alma, o homem está no centro. Quando a gente vive pelo Espírito, Cristo está no centro. O evangelho baseado no homem coloca o homem em ação. O evangelho baseado em Cristo coloca Cristo em ação. Vou dizer de novo. Evangelho baseado no homem coloca o homem em ação. Porque tem muito evangelho por aí que diz mais ou menos assim para as pessoas. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa tremenda. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor do universo. Você crê, você pode, você vai, você consegue, esforça e vai. E não vai. Não vai. Porque nós não somos centro de nada. Cristo é que é o centro. Não é? Quem é que nós somos sem Cristo? Miseráveis. Miseráveis. Mas com Cristo, em Cristo, aí sim. Então, o novo homem, ou o evangelho, ou a vida no Espírito, coloca Cristo no centro. Então, o evangelho baseado em Cristo é Cristo em ação. O evangelho baseado no homem é o homem em ação. Como é que a gente entende, começa a diferenciar o evangelho da alma, né, ou o homem tentando viver a vida dele com Deus, ou o evangelho baseado em Cristo? Tem algumas coisas que nos ajudam a perceber o que é o evangelho da alma e o que é o evangelho do Espírito, o que é o evangelho, né, o homem dependendo dele ou o homem dependendo de Cristo. O evangelho da alma busca a felicidade. Sabe o que muita gente quer hoje em dia? Ser feliz. Né? Tudo que eu quero é ser feliz. Muita gente até crê em Cristo, mas não crucificou o seu ego, o seu eu, o seu velho homem, a sua velha natureza na cruz. Então a pessoa até crê em Cristo, mas ela continua vivendo para si mesma. Continua vivendo para si mesma.
Alguém pode pensar, mas como é que uma pessoa que crê em Cristo e vive para si mesma? Exatamente isso. Ela crê em Cristo para usar tudo para si mesma. Né? Porque crê, até os demônios creem, né? Diz a Bíblia. Então, perceba bem, o evangelho da alma, como a gente costuma dizer, é uma pessoa que vive para si mesma, busca a sua felicidade, né? Então, se ela vive para si, é natural que ela vai buscar aquilo que é só o que é bom para ela, né? Eu só quero ser feliz. E felicidade para a pessoa é sinônimo de bênção, ou bênção é sinônimo de felicidade. Então, a pessoa busca o que ela deseja. Então, a pessoa que busca a Deus, por quê? Porque ela quer paz, porque ela quer alegria, porque ela quer satisfação, porque ela quer saúde, porque ela quer um monte de coisa. Está errado querer isso? Não. Deus recusa abençoar as pessoas? Não. Deus é bom. Só que Deus é bom até para com ingratos e maus, né? A questão é quem está no centro. O problema é que para uma pessoa que vive o evangelho da alma, tudo que importa para ela estar bem. Importa que os planos dela, por exemplo, dê certo. Importa que ela esteja satisfeita. Isso é que importa. Por isso que muitas vezes quem vive esse evangelho da alma não consegue enfrentar lutas, não consegue enfrentar dificuldades, não consegue enfrentar tribulação, não consegue enfrentar pressões, não consegue enfrentar provas, coisas que a Bíblia diz que nós enfrentamos, que nós passamos, né? No mundo tereis aflições, a Bíblia fala de aflições, de tribulações, de perseguições, de uma série de coisas que nós podemos viver, de circunstâncias, de sofrimento, que nós podemos ver, mas quem vive o evangelho da alma se frustra, se decepciona. Porque a pessoa quer buscar Deus porque ela quer viver para ela mesma. Mas, de repente, alguma coisa dá errado e contraria os planos dela, pronto, acabou, desmorona, né? Na fé, na vida com Deus, na sua própria busca. Por quê? Porque ela está no centro. Hoje a gente vê uma geração assim, na verdade, né? Uma geração que é fraca emocionalmente, porque vive para si mesmo, que deseja tudo para ontem, né? Pode perceber, a geração de hoje em dia, todo mundo quer tudo para ontem, né? Tudo rápido. Uma geração que coloca a felicidade acima de toda e qualquer coisa. Uma geração que luta com todas as forças por aquilo que eles desejam, mas também quando alcançam já não vale mais, né? Não tem mais valor aquilo que eles buscam. Uma geração que está sempre em busca de novas coisas. E por que isso? Ora, porque a pessoa está no centro. O que importa é a minha felicidade, o que importa é a minha vontade, o que importa é que eu alcance aquilo que eu desejo, né? Então, a vida da alma, o homem no centro, vai ter essa característica. A questão é que o evangelho de Cristo não tem a felicidade como alvo. Nós não nos tornamos cristãos para sermos felizes. O evangelho nos salva para que nós vivamos para a glória de Deus. É claro que a nossa vida está nele, a nossa alegria vai estar nele também, a nossa felicidade vai estar nele, mas não é o alvo. A minha felicidade não é o propósito de tudo, né? Eu não vivo ou não devo viver para a minha vontade, nós vivemos para a vontade dele. Nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para o Senhor. E na medida em que vivemos para o Senhor, servimos as pessoas, né? Então, o evangelho de Cristo não tem como alvo a felicidade. O evangelho da alma, ele, além de buscar a sua própria felicidade como um alvo prioritário, ele tenta também obedecer a Deus com a vida da alma e não com a vida de Cristo. Então tem muita gente tentando se relacionar com Deus, tentando obedecer a Deus, tentando adorar a Deus, tentando acessar as coisas de Deus com a sua própria vida, com a vida da sua alma, né? De uma maneira, tem muita gente tentando fazer, né, com a vida da alma, com a vida emocional, o que ela só conseguiria fazer através de Cristo Jesus. Por isso que o evangelho da alma não funciona. O evangelho da alma é colocar algo novo, um remendo de pano novo, num vestido velho. Vai romper. O evangelho da alma é colocar um vinho novo no odre velho. A pessoa quer as coisas de Deus, busca as coisas de Deus, mas põe numa base velha, né? Por exemplo, a pessoa está na igreja, ela fala, eu creio em Cristo, quero andar com Cristo.
Aí alguém fala para ela assim, olha, para você andar com Cristo, a Bíblia diz que você precisa amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ela falou, ok, eu preciso amar a Deus, então eu tenho que amar a Deus. E eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Aí ela ouve talvez de alguém, olha, mas para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. A pessoa fala, agora eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a mim mesmo e eu tenho que amar o próximo. Já está ficando complicado esse negócio, mas eu vou tentar. Acontece que nós não temos amor em nós para amar a Deus. Nós não temos amor em nós nem para amar nós mesmos. E nós não temos amor em nós para amar o próximo. E a pessoa no Evangelho da Alma, ela vai tentar fazer tudo isso. Ela vai tentar amar a Deus. Um dia ela fala, Deus, eu te amo, 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 eu te amo. Eu entrego tudo, eu me rendo, eu me dou ao Senhor, eu faço qualquer coisa para o Senhor, porque o Senhor é a minha vida, não importa nada, só importa o Senhor. Beleza. Dali 3 dias ela está assim, quieta, revoltada com Deus. Deus, eu não entendo. Por que o Senhor, sendo Deus, não muda as coisas aqui? Ela está revoltada. Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que a minha vida está assim? Por que não aconteceu aquilo outro e tal? Como é que eu posso te amar? É o vaso brigando com aquele que fez o vaso, né? Com o oleiro. Mas o que ela está fazendo? Ela está tentando no amor dela. O nosso amor é fraco, falho. Né? Uma pessoa que tenta amar a Deus com o seu próprio amor, vai ler lá em Coríntios 13. O amor é paciente. O amor não suspeita mal. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor... Ela vai olhar e falar, isso aqui não é para mim não. Alguma coisa daí eu até tento fazer. Mas tudo isso não dá. E não dá mesmo. É impossível. Se alguém pegar o amor de Coríntios 13 e falar assim, Deus, quem é que pode viver esse amor? É a mesma resposta que Cristo deu. Aos homens é impossível. Porque aquele é o amor de Deus. Aí alguém pode pensar, ora, se é o amor de Deus, é impossível para mim. Sim, mas Ele em mim é que me capacita a amar aquele amor. Amém? Então a pessoa não consegue amar a Deus na vida da alma. Na vida da alma ela não consegue amar a si mesma. Um dia ela fala, eu me amo. Outro dia, eu não me amo mais, eu me condeno. Então, o homem em si mesmo não deve nem se condenar, nem se absolver. Deixa a palavra de Deus fazer isso. Né? Porque tem gente que toma toda a culpa para si. E o diabo fica ali na mente da pessoa dizendo, você é culpado, culpado, culpado. O diabo é acusador, né? Fica ali dizendo para a pessoa, você é culpado, culpado, culpado. E ela aceita toda a condenação. Não devia fazer isso. Agora, já outras pessoas se absolvem. A pessoa fala, eu não me sinto culpado de nada. Então vai ser sempre assim. O nosso amor não serve. E nós não temos amor para amar o próximo também. Não temos. Porque se a gente pegar o nosso amor para amar o próximo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar altamente seletivos. Se nós amarmos o nosso próximo com o nosso amor. A gente vai olhar para uma pessoa e falar, aquele ali merece ser amado. Né? Gerson é um cara legal e tal. Esse merece ser amado porque é um cara legal, um cara batalhador, um cara isso. Não, esse merece o meu amor, meu respeito. Aí vai pensar no outro. Não, aquele lá é uma tranqueira. Aquele lá não merece nada. Aquele lá vai para o inferno. Eu tenho certeza que aquele cara vai para o inferno. E se Deus é justo, antes de ir para o inferno, vai mandar um raio na cabeça dele e deixar no mínimo 6 meses sofrendo. Esse é o nosso amor. Mas o amor de Deus, como é que é? O amor de Deus fala, ame aquele lá. Da mesma maneira. Ame o seu inimigo. Ah, não dá. Então, o nosso amor não serve. O nosso amor não serve. Tem muita gente tentando amar com amor próprio, com amor humano, com amor da alma. Então não tem jeito. Quando a gente tenta viver o evangelho da alma, alguém diz assim, olha, se é cristão, você tem que perdoar. Aí a pessoa pensa, mas tem que perdoar? É muito difícil perdoar. Não, aquela pessoa, tudo bem. Outros até perdoar. Aquele lá é complicado perdoar aquela pessoa.
Aí ela vai procurar na internet 10 passos para conseguir perdoar. Passo número 1, tente esquecer. Faça o possível, né? Se envolva com outras coisas, para você pensar em outras coisas, né? Passo número 2, sei lá, mude para longe dessa pessoa. Passo número 3, pense que ela vai para o inferno e Deus vai castigar ela tudinho, Deus vai fazer justiça. Vai tentar perdoar na força humana. É impossível. É impossível. Aí a pessoa vê lá na Bíblia, tem que levar a carga uns dos outros. Aí a gente pensa, bom, eu vou levar a carga de eu achar, se eu achar que merece. Se for uma pessoa legal. Se não for uma pessoa legal, não vou levar a carga de ninguém, não. Cada um que carregue a sua. A gente vê na Bíblia, mas precisamos nos sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí eu com a minha alma tento me sujeitar a alguém. Eu falo assim, não, eu vou me sujeitar a alguém se eu achar uma pessoa perfeita. Né? Se não for perfeito, eu não me sujeito. O que é isso? Eu estou tentando viver a vida cristã com a vida da alma. Né? Olha, você precisa obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Então, beleza. A Bíblia diz que eu preciso obedecer a Deus, eu vou tentar obedecer a Deus. Vou fazer um voto para obedecer a Deus. É mais um remendo, né? Você faz um voto. Deus, dessa vez eu vou obedecer. Te juro, Senhor, eu vou obedecer. Pode anotar aí que dessa vez vai ser diferente. Né? Como diz a letra do hino do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, dessa vez eu obedeço. Aí eu boto um remendo. Uma semana depois, Deus... Não sei nem como fala isso, mas não deu. Mas da próxima, Senhor, da próxima. O Senhor sabe que eu quero obedecer e eu vou. É que eu vacilei, não consegui, mas da próxima vez eu vou obedecer, eu vou tentar. E a pessoa vai fazendo votos para obedecer a Deus. Né? Você precisa fazer a obra de Deus. Eu preciso fazer a obra de Deus, beleza. Eu creio em mim, eu creio no meu potencial. Então eu vou fundo. Eu vou mesmo, vou fazer a obra, eu creio, e lá vou eu. Se eu não conseguir fazer alguma obra, eu vou ficar frustrado. E se eu conseguir, eu vou ficar orgulhoso, mesmo sendo uma obra morta diante de Deus. Qualquer obra que nós façamos, dependendo de nós mesmos diante de Deus, é obra morta. Não tem valor nenhum para Deus. Então, o resultado de tentar viver o Evangelho na vida da alma vai ser sempre o orgulho ou frustração. Vai ser sempre isso. Né? Agora, a boa notícia é que o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Espírito, que é Cristo vivendo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, é o fato de que Deus não espera nada de mim. Então eu não preciso ficar debaixo de julgo, eu não preciso ficar tentando, eu não preciso ficar me esforçando. Deus não espera nada de nós. Você não precisa fazer nada. Eita, fala para o seu vizinho, Deus não espera nada de você. Você não precisa fazer nada. Fala para ele, você não pode fazer nada. Por você mesmo, né? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que eu fizer de mim mesmo e oferecer para Deus, Deus não aceita, porque é obra morta. Então, Deus não aceita o que vem de mim. Deus só aceita o que vem de Cristo em mim. Isso é fundamental para compreender o Evangelho e para compreender o novo, para vestir-se do novo. Deus só aceita o que vem de Cristo em mim. Por quê? Porque Deus sempre vai nos olhar através de Cristo. Amém? Deus sempre olha para nós através de Cristo. Deus não me recebe na presença dele, mas Deus recebe a Cristo. Como eu estou em Cristo, eu sou recebido na presença do Pai. Amém? Por que Deus nos recebe? Só porque nós estamos em Cristo. Vai alguém sem Cristo chegar lá na presença de Deus, diante da santidade de Deus? Está perdido. Mas Deus nos vê em Cristo Jesus. Nós também temos que nos ver em Cristo Jesus. Então, Deus não espera que façamos nada. Eu não preciso viver tentando acertar, ou eu não preciso viver sob condenação. Deus não espera que eu consiga obedecê-lo para fazer as suas obras, porque isso seria lei. Né? O farisaísmo fala, eu vou tentar, não consegue, esconde e tenta viver uma santidade falsa, isso é o farisaísmo.
a única coisa que Deus espera de nós, por Ele ter nos amado, morrido por nós, pago o preço por nós, derramado seu sangue por nós, dado a sua vida por nós, a única coisa que Deus espera de nós é que Cristo se revele em nós. Amém? Fala para o seu vizinho, a única coisa que Cristo espera de você é que Cristo se manifeste em você. Fala para ele aí. Então, o que Deus espera de nós? A manifestação da vida de Cristo. Porque para isso nós morremos e para isso nós vivemos. Pela fé nós já morremos a nossa vida da alma, a nossa vida velha. E pela fé nós já vivemos e vivemos em Cristo Jesus. Por isso que Colossenses 3,3 diz assim, porque estáis mortos, ou porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Então nós já morremos. Então não adianta a gente tentar, agora eu consigo, bota um remendo, agora eu vou fazer tal coisa, bota outro remendo. Aí a vida vira uma coxa de retalhos. Né? Coxa de retalhos é até uma coisa bonita. Uma vez eu vi um lugar de artesanato, uma coxa de retalho muito bonita. Mas não é bonito quando a vida é assim. A vida em Cristo não é uma vida de coxa de retalho cheio de remendo. Quando a gente tenta viver na vida da alma, vem uma unção, uma graça de Deus, uma bênção de Deus, a gente pega isso e a gente põe na vida velha. Agora eu vou pegar o que Deus me deu e vou fazer com a minha vontade, com a minha força. Acaba o quê? Se perdendo. A pessoa recebe algo de Deus e fala, agora vai, agora muda, daqui a pouco se perdeu. Por quê? Porque ela não está dependendo da vida de Cristo. Mesmo os relacionamentos, tudo, irmãos, precisa depender da vida de Cristo. Por exemplo, nós só conseguimos nos relacionar bem um com o outro através de Cristo Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, nós só podemos chegar a outra pessoa através de Cristo. O que significa isso? Significa que eu preciso entender que eu estou em Cristo e eu preciso entender que a outra pessoa, o meu irmão, a minha irmã, também está em Cristo. Se nós não nos aproximarmos assim, nós não vamos nos conectar, nós não vamos nos relacionar da forma correta. Nós vamos nos relacionar na carne. Né? Por isso que com a nossa carne, se eu me aproximar de alguém, com a minha visão, com a minha percepção, com a minha carne ou com a minha justiça, com o meu senso de justiça, com o meu conceito, com os meus preconceitos, com os meus pecados, com as minhas falhas, com a minha contaminação, com a ausência do amor verdadeiro em mim. Imagina eu chegando na outra pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou julgá-la. Eu vou enxergá-la segundo a carne, eu vou conhecer os outros segundo a carne, mas eu não posso conhecer os meus irmãos segundo a carne. Por que dá muito problema de relacionamento no corpo de Cristo? Porque as pessoas se olham na carne. Nós precisamos nos olhar uns aos outros em Cristo. E ainda que haja um relacionamento bom entre algumas pessoas por afinidade, por empatia, né, por identificação. Você é legal, torce para o mesmo time que eu torço, você é uma pessoa que se parece comigo. Ainda que haja relacionamentos assim, esse relacionamento vai ser fraco e vai ser superficial. Não é vida em Cristo, não é relacionamento em Cristo Jesus. Então, sem Cristo nós não conhecemos a Deus, sem Cristo não conhecemos a nós mesmos, sem Cristo nós não conhecemos também os nossos irmãos. Sem Cristo há inimizade entre as pessoas. Por isso a Bíblia diz que Cristo na cruz desfez a inimizade. Por quê? Todos nós estávamos na mesma condição, Ele usou da mesma graça, do mesmo amor com todos nós, e só Cristo é que desfaz a inimizade. Cristo, Ele é o mediador entre nós e Deus, mas Cristo também deve ser o mediador entre eu e o meu irmão, entre os nossos irmãos. Apenas em Cristo e só por meio dele é que nós estamos unidos. Amém? Cristo desbloqueou o caminho que leva a Deus e que leva o irmão. Então eu preciso me aproximar em Cristo. O que é me aproximar em Cristo? Eu preciso olhar para o meu irmão e saber que existe uma obra de Cristo na vida dele, se ele é meu irmão em Cristo. Eu preciso entender que existe uma obra da cruz na vida do meu irmão. Amém? Então eu respeito isso, eu creio nisso. Né? O que é entender a obra da cruz? Vou lembrar um pouquinho daquilo que a gente falou nas primícias. Quando é que o cordeiro que tira o pecado do mundo foi morto? A Bíblia diz em Apocalipse que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Não é verdade? Então, antes da fundação do mundo, já estava no plano de Deus a cruz. Jesus não veio assim passear no mundo e de repente ele foi morto na cruz porque pegaram ele de surpresa. Não. Jesus veio justamente para ir para a cruz. Ele sempre falou que ele ia para a cruz. Ele estava definido com a cruz porque a cruz já era plano de Deus antes da fundação do mundo. Agora veja que interessante. A mesma Bíblia diz em Efésios que Deus também nos chamou em Cristo Jesus, todos nós, antes da fundação do mundo. Eu vou ler um texto aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Até aqui por enquanto. Então veja, Deus nos chamou em Cristo antes da fundação do mundo. Em outras palavras, posso dizer o seguinte: antes da fundação do mundo você já existia. Fala para o seu vizinho, antes da fundação do mundo você já existia. Né? Antes de você existir, você já existia. Legal, né? A gente já existia, ninguém aqui é obra do acaso. Todos nós somos fruto do plano de Deus, amém? Fala, sua vida é obra de Deus. Fala para o seu irmão, pode acreditar. Ah, nasci por acaso. Não, você é fruto do plano de Deus, você é obra de Deus. Antes da fundação do mundo você já existia. E no plano de Deus, antes da fundação do mundo, você foi colocado em Cristo Jesus. Amém? Você foi colocado em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, antes de você existir, você foi santificado em Cristo Jesus. Opa! Amém? Antes da fundação do mundo, você foi chamado para andar na presença de Deus em amor, de uma maneira irrepreensível. Antes da fundação do mundo, todo o plano de Deus já estava prontinho para a tua vida. Amém? Fala para o seu irmão, a obra de Cristo já estava pronta para você antes da fundação do mundo. Você, antes da fundação do mundo, já era propriedade de Deus. Opa! Então isso é algo sério. Agora, por isso que, ao me aproximar dos meus irmãos, o que eu preciso enxergar na vida dessa outra pessoa? Uma coisa fundamental, ela em Cristo. Amém? Se eu enxergar o meu irmão ou minha irmã em Cristo Jesus, eu vou entender o valor que essa pessoa tem, eu vou entender que ela é de Cristo, eu vou entender que a obra de Cristo já está completa na vida dela, vou entender isso, e vou amar, e vou respeitar, e vou perdoar. Por quê? Porque Deus já fez isso. Deus já fez isso. Agora, alguém pode pensar assim, mas e se ela não corresponder com a obra de Cristo? Porque tem o plano de Deus, mas pode ter o nosso plano. Uma pessoa pode andar nos seus próprios caminhos, ao invés de andar nos caminhos do Senhor. E se a pessoa decidir desobedecer a Deus? E se a pessoa decidir ser rebelde com Deus? E se a pessoa decidir para o pecado? É uma questão dela. O que eu tenho que fazer em relação a essa pessoa? Amar, eu tenho que perdoar. Não estou falando que nós devemos ser coniventes com o pecado. Se alguém decidir pecar, é o problema da pessoa. Amém? A gente, inclusive, se você souber que alguém peca, ore por essa pessoa. Esse é o nosso papel. Mas a questão é que se eu me aproximar com a visão que eu tenho de alguém, eu vou julgar essa pessoa, vou falar, aquele ali é legal, aquele outro não é, esse aqui merece, aquele outro não merece. Tudo baseado em mim mesmo, na minha percepção, tudo baseado na vida da alma e não na vida de Cristo, e não na obra de Cristo. Então nós somos unidos uns aos outros somente em Cristo Jesus. Se a gente quiser levar um relacionamento na vida da alma, o que acontece? Na vida da alma é legal, o Jefferson é um cara legal, eu vou andar com ele, porque nós nos identificamos, ele é um cara jóia, beleza, estou andando com ele, mas de repente eu começo a perceber os defeitos do Jefferson e ele começa a perceber os meus defeitos. Aí eu já começo a pensar assim, já não está legal.
Pensei que ele era muito mais legal, mas agora eu vejo que ele é complicado. Ele tem problema. Né? Eu acho que ele estava escondendo um monte de coisa. Ele não revelou isso antes. Né? Na minha visão, na minha visão, na minha percepção, nos meus julgamentos. Veja, eu estou tentando me relacionar não em Cristo, mas na vida da alma, com os meus sentimentos, com a minha percepção, com a minha visão, com o meu julgamento, com a minha justiça. E aí daqui a pouco eu falo, Jefferson, é o seguinte, não gosto mais de você não. Antes eu gostava, mas agora não gosto mais. Antes era legal andar com você, agora já não é. Antes eu te amava, agora já não te amo. Então, tchau. Você vai para um lado, eu vou para um outro. E se acontecer algum probleminha, nós vamos ficar ainda provavelmente com o coração amargurado um com o outro. Né? É aquele cara lá, o Jefferson, folgado. Mas tudo bem. Nem ligo mesmo. Tem gente que fala com ó, cara de amargurado, nem ligo mesmo. Nem ligo, nem liguei, tudo bem. Tudo bem, não quero nem que passe na minha frente, mas né, tá em Deus isso aí. Tá amargurado. Por que a pessoa está amargurada? Porque ela não se relacionou em Cristo Jesus. Ela se relacionou com a sua vida, com a sua alma. Então, nós não conseguimos amar as pessoas a não ser em Cristo Jesus. Nós não conseguimos obedecer a Deus a não ser em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, veja, falando de relacionamentos, toda atitude que nós temos com a outra pessoa nunca deve estar baseada nela mesma, mas sempre no que Cristo fez por ela, no que ela é em Cristo Jesus. Amém? Nunca é baseado no que a pessoa é ou fala, na atitude, é o que ela é em Cristo, não o que ela é nela mesma. Né? Aí a gente pensa, o que aquele meu irmão é em Cristo? E aí, para entender o que ele ou o que ela é em Cristo, eu tenho que voltar lá antes da fundação do mundo. Tem que pensar nisso. Antes da fundação do mundo, ele foi salvo, ele foi justificado, ele foi santificado, ele foi glorificado, ele foi aceito na presença de Deus, ele foi abençoado. Então, eu preciso ver o outro em Cristo, e é em Cristo que eu me relaciono com ele, ou com ela. Né? Aí em Cristo você pode amar, em Cristo você perdoa, em Cristo você abençoa. Aí alguém vai falar, peraí, como é que você abençoou aquela pessoa que não gosta de você? Aí a gente fala assim, não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com quem? Com Cristo nela. Amém? A gente separa, tem nada a ver com você, é Cristo. Fala assim para o seu vizinho, quando eu der uma bênção para você, aquele dinheiro que eu estou guardando lá, de repente eu posso te dar, te abençoar, mas não vai ter nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Amém? Agora fala para ele, quando te perdoar, tem a ver com Cristo. Quando eu amar, tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Não com você. Porque você em você e eu em mim vai dar muito problema. Mas nós em Cristo é tranquilo, é bênção. Amém? É unidade. Amém? Tudo é em Cristo. Aleluia. Tudo é em Cristo. Nós nos aproximamos um do outro em Cristo Jesus. Então a gente morre para o velho e nós assumimos o novo. Novamente vou ler o texto de Colossenses 3,9. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, quer dizer, não importa quem seja, não importa o contexto, não importa o que é, importa só uma coisa, Cristo é tudo em todos. Por isso que o grande mistério de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Essa vida de Cristo em nós, amado, não é uma visitação, não acontece de vez em quando, é permanente, amém? Fala para você mesmo assim, a vida de Cristo em mim é permanente. Fala, nele eu vivo
nele eu me movo, nele eu existo, nele eu venço todas as coisas. Amém? Nós precisamos crer nisso, porque quando a gente tenta fazer qualquer coisa fora da vida de Cristo, nós não conseguiremos, especialmente a questão de santificação. Tem gente que fala, não, agora eu vou me santificar, vou me esforçar, Não vai ter frustração. A gente pode conseguir alguma coisa por algum tempo, mas frustra, porque sem a vida de Cristo nós não conseguimos. Só com a vida de Cristo eu consigo obedecer a Deus. Só com a vida de Cristo eu consigo me santificar. Só com a vida de Cristo eu consigo amar. Só com a vida de Cristo eu consigo perdoar. Só com a vida, eu preciso crer nessa nova vida. A vida que eu tenho não é mais a minha vida. Agora a vida que nós temos é a vida de Cristo. Então a vida de Cristo é que me capacita a realizar qualquer coisa em Deus. Né? A minha carne, ela não sujeita a Deus. Minha carne não obedece a Deus. Né? Por isso que carne e sangue não é do reino de Deus. A carne por si só é contrária a Deus. A minha alma não quer obedecer a Deus. Né? Então eu preciso de Cristo. E qual foi o plano de Deus? Colocar Cristo em mim. Esse foi o plano de Deus. Né? Imagina as pessoas do Velho Testamento, elas tentando obedecer a Deus, não conseguia, tentando, não conseguia, e sacrificava, tentando, não conseguia, sacrificava, tentava, não conseguia, sacrificava de novo. Então, chega um momento que a pessoa fala, mas quando é que eu vou conseguir obedecer a Deus? Deus vem e fala, nunca. Por quê? Porque esse sacrifício que você faz não adianta. Você vai voltar a ter a mesma condição, mas o plano de Deus é que um dia, através de um único sacrifício, perfeito, completo, o sacrifício de Cristo Jesus, sacrifício total, sacrifício cabal, ou seja, não precisa de outro. Ele é o único sacrifício de Deus por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, derramou o seu sangue para nos lavar, para nos purificar diante de Deus, e para que nós pudéssemos andar com Deus, para que nós pudéssemos obedecer a Deus, o que Ele fez? Ele veio habitar em nós, porque para o homem, o que para o homem era impossível, para Jesus não é. O que eu não consigo, Ele faz, Ele consegue, Ele em mim, eu nele. O Novo Testamento é tudo sobre isso, sobre Cristo em mim e sobre eu em Cristo. Por isso, né, por exemplo, João capítulo 15, ele diz assim, se vós permanecerdes em mim e eu em vós, então pode pedir o que quiser, você vai dar muito fruto, mas tudo tem a ver com Cristo em nós e nós em Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. O problema é que muitas vezes nós ouvimos mensagens ou cânticos ou estudos, tudo ativando a vida da alma. Né? Aí quando a pessoa ouve assim, não, você vai, você consegue, você é isso, você é aquilo, sei lá, você é a melhor versão de você mesmo. Sabe, eu sei que de repente algum irmão trabalha com coaching aí, nada contra, eu acho que é muito eficaz como ferramenta, né, para algumas coisas, mas a vida de Cristo não é coaching. A vida de Cristo não é você é a melhor versão de você mesmo. O Evangelho é você é a pior versão de você mesmo. Então você tem que morrer para viver a vida de Cristo. Cristo é a melhor versão, amém? Fala para o seu vizinho, Cristo é a melhor versão. Então, tudo bem. Agora, a pessoa pode aprender outras coisas que são ferramentas para trabalho? Pode, é jóia, é importante. Mas não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com a vida de Cristo. Tem a ver com outras coisas. Mas Evangelho é Cristo em mim. Por causa de Cristo eu vivo, por causa de Cristo eu amo, por causa de Cristo eu perdoo, por causa de Cristo eu obedeço, por causa de Cristo eu me santifico, por causa de Cristo eu realizo as obras de Deus, só por causa de Cristo. E você consegue? Eu não. Eu não. Paulo, que era Paulo, dizia assim, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele era Paulo, em Cristo Jesus. Agora, em Cristo, ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E posso qualquer coisa. Com Cristo eu posso ter facilidade ou posso enfrentar dificuldade. Paulo dizia, eu posso passar fome e eu posso ter abundância, não importa. Cristo vive em mim. Ele falou, quando eu entendi, Paulo dizia, quando eu entendi a grandeza de Cristo, a sublimidade de Cristo, a profundidade de Cristo, todas as outras coisas ficaram pequenas, se tornaram vãs. Ele compara até com esterco as outras coisas, porque ele fala, eu entendi uma coisa fundamental, ele em mim e eu nele. Amém, amados? Então,
Eu sinto que nesse ano de cruz é um ano da gente virar a chave renovando o nosso entendimento. Né? Porque a Bíblia mesmo fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então sinto que tem muita coisa que nós talvez estejamos tentando em nossa força, em nossa alma, mas a gente precisa virar a chave. A gente precisa chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu me rendo. É jogar a toalha mesmo, né? Diante do Senhor, falar, Deus, eu sei que em mim mesmo não tem jeito. Eu sei que em mim mesmo eu não consigo. Eu sei que em mim mesmo eu não avanço. Eu sei que em mim mesmo eu não tenho poder nenhum para transformar absolutamente nada. Eu não posso fazer nada. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu não consigo te obedecer. Sem ti eu não saio do lugar. Sem ti eu fico patinando, frustrado, condenado, orgulhoso, seja lá o que for. Mas eu me rendo. Eu me rendo. Eu não quero viver mais a vida da alma. Eu quero viver a vida do Espírito. Cristo em mim. E o que é que ativa a vida de Cristo em mim, o poder da vida de Cristo em mim, é o Espírito Santo. Quando nós cremos na vida de Cristo em nós, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que revela Cristo, que vivifica a palavra de Deus, o Espírito vem, e o Espírito te enche de força, o Espírito te enche de poder, o Espírito te enche de capacidade. Mas não é a sua vida, é a vida de Cristo. Por isso, o maior segredo do cristão é entender que ele não tem mais vida, que a vida dele não serviria para obedecer, para servir, para andar, para fazer qualquer coisa para Deus. Mas ele tem Cristo, ele tem a vida de Cristo nele, e a vida de Cristo em nós faz com que vençamos o mundo. A vida de Cristo em nós faz com que obedeçamos a Deus. A vida de Cristo em nós faz com que realizemos as obras de Deus. A vida de Cristo em nós nos leva a realizar coisas que nós nem sonhávamos, mas que Deus já planejou para nós. Então não são os nossos planos, são os planos do Senhor. Né? Então se alguém falar assim, olha, que Deus abençoe os seus planos. De fato, Deus não vai abençoar os nossos planos, porque vida cristã é desistir dos nossos planos. Porque agora nós queremos os planos do Senhor. É desistir da nossa vida, porque nós queremos a vida dele. É desistir da vida da alma, da vida emocional, dessa coisa que por qualquer coisinha quebra e rompe, e essa vida toda remendada. Né? Tem muito crente cheio de remendo, cheio de remendo. Você encontra com o crente e ele fala, está vendo essa roupa aqui? Esse remendo aqui, ó, tá vendo? Esse remendo já está rasgado de novo, inclusive. Isso aqui foi aquele irmão que fez, lá naquele lugar, naquela igreja, naquele dia e tal. E eu carrego esse remendo. Está vendo esse outro aqui? Esse outro é um pouco mais recente, porque esse remendo também está um problema aqui. Todo remendado. O que ele fez? Ele tentou pegar as coisas de Deus, o novo, a vida nova, a nova veste, o vinho novo. Então ele pegou e colocou sobre uma base velha. E agora ele está tentando, com a vida dele, viver as coisas de Deus. Né? Os fariseus tentavam isso. Os fariseus, eles tentavam obedecer a Deus, mas não com a vida de Deus, com a vida deles. E eles eram envolvidos, piedosos, até falavam a coisa certa, mas não tinha jeito. Eles tinham que ficar escondendo e tentando disfarçar, né, o pecado, disfarçar o problema deles o tempo todo, mas eles pareciam para as pessoas que eles eram muito santos, mas viviam escondendo. Por quê? Eles tentavam viver a vida de Deus com a força deles, com a força intelectual, com a força emocional, não dava certo. Isso é farisaísmo, é viver segundo a lei, é viver a vida da alma, viver a vida da carne. Mas o cristão vira a chave e fala, espera aí, eu não preciso obedecer a Deus, eu não preciso fazer as obras de Deus, não preciso fazer nada. A única coisa que nós precisamos é manifestar a vida de Cristo. O que Deus espera é que a vida de Cristo apareça em nós. Como é que a vida de Cristo aparece em nós? Simples. Cruz. Primeira cruz. E vira a chave. Creia na vida de Cristo. Não é mais a minha vida. Agora é a vida de Cristo. Quando o mundo, quando o diabo, quando a sua mente, quando as emoções falam, não tem jeito. Você fala, tem sim. Porque não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Esse é o grande mistério, o grande segredo, aquilo que estava oculto, mas Deus revelou em Cristo Jesus. Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança de uma vida gloriosa. Amém, irmãos?
Vamos nos vestir do novo, tirar o velho e viver para a glória de Deus. Vamos fazer isso, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ter um tempo de oração, amém? Dizendo, Jesus, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor, Cristo em mim. Cristo em mim. Peça para o Espírito Santo levantar a vida de Cristo em você, vivificar Cristo em você. Peça para o Espírito vivificar a palavra de Cristo em você. Isso é obra do Espírito, Ele revela, Ele abre os olhos do entendimento. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. O evangelho na alma é um evangelho problemático. Por isso tem muita gente frustrada, desanimada, né? E assim, magoada, quebrando relacionamento, quebrando aliança, se distanciando, porque é a vida da alma, é a vida da carne. Mas nós temos a vida de Cristo. Então, a proposta, não minha, mas de Cristo, é deixar a vida da alma de lado, para viver a vida de Cristo. É possível? Claro que é. Essa é a obra da cruz. O resultado da obra da cruz é a vida de Cristo em nós. Para a gente ter a vida de Cristo e viver por essa vida, foi que Ele morreu. E a Bíblia fala que Jesus viu o resultado do seu penoso trabalho na cruz e se alegrou. Se alegrou. Porque agora Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Mas, como o próprio João Batista disse certa vez, convém que Ele cresça. Convém que Cristo apareça. E convém que a gente morra. Convém que a gente permaneça na cruz. Convém que a vida de Cristo tome conta. Então, nessa noite, no seu interior, no seu coração, deixa a vida de Cristo tomar conta. Talvez existam áreas da sua vida que são difíceis. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero que a vida de Cristo tome conta. Vai ser tão melhor, tão mais leve, tão mais poderoso. É outra vida. É a vida de Cristo que está em você. Que está em você. Se você é de Cristo Jesus, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, a vida de Cristo está em você. Ative a vida de Cristo pela fé agora. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. E pela fé, creia na vida de Cristo se manifestando em você. Deixa a vida de Cristo tomar conta da sua vida. Renda a sua vida, da alma. Renda as suas emoções. Renda a sua vontade, principalmente a sua vontade. Renda a sua justiça. Renda o seu mérito. Renda o seu amor. Renda o seu perdão. Deixa tudo na cruz. O velho homem não serve. A vida velha não serve. Decida tirar a roupa. Tire essa roupa velha. Porque tem uma roupa nova preparadinha para você. A roupa nova é Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em você é o melhor projeto de vida que alguém possa sonhar ou imaginar. É Cristo. Não é uma bênção de Deus, é o próprio Deus vivendo em você. E a vida dele se manifestando na sua vida. Isso é libertador, absolutamente libertador. A vida de Cristo em nós. Todo dia cruz e todo dia vida de Cristo. Todo dia cruz e todo dia vida de Cristo. Todo dia cruz e todo dia vida de Cristo. Você acorda pela manhã e fala, eu creio, a vida de Cristo vai se manifestar. Para qualquer coisa que eu tenha que fazer, no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia, nas minhas decisões, eu me rendo e creio que a vida de Cristo vai se manifestar. A vida de Cristo é o que eu tenho de melhor. A vida de Cristo é o tesouro que nós carregamos dentro de nós. A nossa vida não serve
Por isso nós não amamos a nossa vida. Por isso nós não estamos buscando a felicidade. Por isso nós não estamos buscando a realização dos nossos sonhos, dos nossos planos. Nós temos um foco, a vida de Cristo. Um foco, um alvo, a vida de Cristo é que nós queremos revelar ao mundo. Porque até mesmo o mundo espera que os filhos de Deus manifestem a vida de Cristo. A Bíblia fala que a criação geme e está com dores de parto até agora, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus, que revelam a Jesus, que demonstram a Jesus. Que as pessoas olhem para você e não te vejam, mas vejam a Cristo. Que Cristo apareça nas suas palavras, Cristo apareça nas suas ações, que Cristo apareça nas suas emoções, que Cristo apareça nos seus desejos, que Cristo apareça nas suas decisões. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Jesus, obrigado por tua obra. Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor. Senhor Jesus, nós cremos na tua vida. Nós cremos na tua vida. Por isso, Senhor Jesus, nesse momento, nós tiramos essa roupa velha. É uma roupa que não nos serve. É uma roupa que não consegue obedecer a Deus. É uma vida que não se sujeita a Deus. É uma vida que mesmo tentando ser piedosa, não consegue. É uma vida que não serve, que frustra. É uma vida que não consegue ser santificada. É uma vida que não consegue ser feliz. Essa é a vida que muitas vezes nós abraçamos e nos agarramos. E a nossa alma, as nossas emoções nos disseram que nós não conseguiríamos ser felizes se não fosse com esta vida. Mas esta vida não serve. Ó Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento para que nós entendamos. Essa vida não serve, a vida da alma não serve. O que serve, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós decidimos, o que nós cremos é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Oh Jesus, revela e manifesta a vida de Cristo em nós. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, libera o poder e a vida de Cristo em nós, que a vida de Cristo absorva, que a vida de Cristo tome conta, que a vida de Cristo governe cada área da nossa vida, que a vida de Cristo governe os nossos sentimentos, que a vida de Cristo governe a nossa mente. A tua palavra diz, ó Deus, que nós temos a mente de Cristo, então que a vida de Cristo governe a nossa mente, as nossas decisões, o nosso coração, todo o nosso ser, que a vida de Cristo governe os nossos relacionamentos, para que possamos amar como Jesus ama, perdoar como Ele perdoa, ter compaixão como Ele tem compaixão, servir como Ele serve. Nós não conseguimos fazer nada disso, mas o Senhor em nós faz, e faz espontaneamente, e faz sobrenaturalmente, porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus ser revelada, ser manifesta, é a esperança de uma vida gloriosa que nós temos no Senhor. Por isso, vem, Senhor Jesus, toma o governo, toma o controle. Vem, Senhor Jesus, nós nos rendemos. Oh, nós tiramos a roupa velha. Tiramos a roupa velha. Eu te encorajo pela fé. Aquela área que você tem dificuldade, tira a roupa velha. Fala, eu tiro a roupa velha, e a roupa velha é a minha tentativa de controlar, é a minha tentativa de vencer com a minha vida essa área, minha tentativa de obedecer a Deus com a minha própria força. Mas eu tiro isso, e eu dependo de Cristo Jesus. Oh, diga isso diante de Deus, que você depende de Jesus, que você depende só dEle, só da vida dEle, só do Espírito dEle, só do poder dEle, só da palavra dEle, só da presença dEle, que você confia nele. Você não confia nem em você mesmo, mas você confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor, e se alegre no Senhor, e seja livre no Senhor, seja livre em Jesus. Não é liberdade na alma, não é liberdade por mais um remendo, não é mais um remendo. Nós não precisamos de mais um remendo.
Nós não precisamos de um vinho novo no odre velho. A gente precisa de uma roupa nova, de um odre novo. E esse odre novo, e essa roupa nova é Jesus morando em você. Jesus habitando em você. Jesus se manifestando em você. Então você vai ter vitória. Porque a sua vitória é a vida de Cristo. Pela vida de Cristo você vence. Pela vida de Cristo você prevalece.